Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo do canal, pessoal. Na verdade, é mais um vídeo sobre cremalheiras. Eu sei que eu falei para vocês que eu prometi que eu não ia fazer mais um vídeo sobre cremalheira, mas é um assunto que tem muito conteúdo para se falar e eu prometo que vai ser o último. Na verdade, eu não vou prometer, porque pode ser que eu faça mais. Então, mais um vídeo sobre cremalheira, se liga aí. Pessoal, olha aí, então, peguei para vocês aí a tabela de tolerância da norma DIN 3962, onde ela dita, né, as normas de tolerância para as engrenagens, tá? E olha só, ela é dividida em 12 classes, vai da classe 1 até a classe 12, quanto menor a classe, melhor o material, melhor, né, a precisão. Então, olha só, cremalheiras de classe 1 vai te dar uma precisão a cada 30 centímetros de 0,003 milímetros e assim por diante, tá? Olha só, a cremalheira que eu estou utilizando na Revolution número 5 é uma cremalheira classe 6, é essa daqui, ó, que entrega uma precisão de 0,012 milímetros a cada 30 centímetros. Qual é verdadeiramente a cremalheira mais vendida no Brasil? É a classe 10, pessoal. Essa aqui que é a mais vendida no Brasil, tá? Não é classe 9. Classe 10 é a mais vendida. Se você entrar para comprar no Mercado Livre, você que está querendo comprar, que está procurando preço, o que o pessoal vende aí é classe 10, pessoal. Classe 10 é isso daqui, ó. 0,05 milímetros de precisão, tá bom? A cada 30 centímetros. Vamos passar isso para um tamanho de máquina mais adequado para os nossos projetos, né? Que são máquinas maiores para quem está utilizando cremalheira. Vamos ver como que isso aqui vai mudar, né, em máquinas maiores. Então, olha só, na classe 6, a cada 30 centímetros eu tenho 0,012 milímetros de precisão. Na classe 10, a cada 30 centímetros eu tenho 0,05 milímetros. Então, em uma máquina de 1 metro, na classe 6 eu vou ter 0,04 milímetros, na classe 10 eu vou ter 0,16 milímetros. Se você estiver montando uma máquina para chapa inteira de MDF, que vai ter mais ou menos 3 metros de comprimento, na classe 6 você vai ter uma variação de 0,12 milímetros. E na classe 10, 0,50 milímetros. Se você estiver montando uma máquina para corte de ACM, geralmente as placas têm 5 metros de comprimento. Cremalheiras na classe 6 vai te dar uma variação de 0,20 milímetros e na classe 10 uma variação de 0,80 milímetros, tá? Aqui em 5 metros está chegando quase a 1 milímetro a classe 10 de variação, tá? Eu acho bastante, mas vamos lá. Qual cremalheira você tem que comprar, pessoal? A cremalheira você vai comprar de acordo com a sua necessidade. Eu não mando você comprar nenhum tipo de cremalheira, tá bom? Você tem que comprar os componentes da sua máquina de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você quer que a máquina desempenhe, o que você vai usinar, o que você quer de resultado da sua máquina. Se você trabalhando em uma máquina de 3 metros de comprimento e a cremalheira te entregar 0,50 e você achar que tá bom essa margem de tolerância, isso só na cremalheira, tá, pessoal? Acompanhe o vídeo que eu vou te falar que isso daqui não é a precisão total da sua máquina, tá? Fica ligado que eu vou dar mais informações para vocês. Então, na classe 10, 3 metros, ela vai te dar uma variação de 0,5. Se você acha que isso tá dentro do que você precisa, você vai comprar a classe 10, certo? Agora, se você quer uma máquina que te entregue uma qualidade maior, uma precisão melhor, você vai comprar uma classe melhor. Pode ser a classe 9, pode ser a classe 8 e assim por diante. Quanto mais você vai descendo a classe, olha só, quanto mais você vai descendo a classe, melhor vai ficando a precisão da sua máquina, tá bom? E lógico, vai ficando mais cara, porque tudo que é melhor acaba ficando mais caro. Todo componente que tem mais precisão, tem mais qualidade, tem um preço maior. Mas o que manda, pessoal, eu sei que muitos de vocês são makers, são pessoas que estão fazendo a máquina para ter em casa, mas o que manda em uma máquina é para que ela vai ser usada. Se você precisa usinar determinados itens com determinada qualidade, é isso que vai mandar em qual é o componente que você tem que comprar, tá bom? É isso que manda. Então não tem essa de jogar dinheiro no lixo, jogar dinheiro fora. O que vai mandar aqui é qual componente você precisa para chegar no resultado que você quer, tá bom? Então, lembrando, se você está montando uma máquina de 3 metros ou de 5 metros e essas variações aqui, essas tolerâncias estão dentro do que você precisa,
você não precisa comprar uma classe superior. Eu vou te falar daqui a pouco as vantagens. Na verdade, eu vou te falar 15 vantagens de se utilizar uma cremalheira retificada, tá bom? Depois a gente vai fazer uns comparativos muito interessantes. E eu vou falar para vocês sobre os erros totais de uma máquina, tá bom? Fica ligado. Então, olha só, o que vai mandar é a necessidade que você tem aqui de tolerância. Se você está dentro dessa tolerância, você pode trabalhar com isso. Se você precisa de uma tolerância aqui mais precisa, você vai trabalhar com classes mais precisas, tá bom? Vamos agora conversar um pouquinho sobre erros, porque existe, né, uma ideia de que a sua máquina vai ter a precisão do pior componente. Isso não é totalmente verdade, pessoal, porque não é simples assim, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre o pior componente da sua máquina, né? O pior componente, ele pode limitar tudo na sua máquina. Então vamos imaginar aqui, eu vou chutar precisões aqui hipotéticas, com elementos hipotéticos, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então imagina que a sua máquina tem todos os componentes com uma precisão de 0,01 milímetro, mas você tem um fuso ou qualquer outro componente na sua máquina que tem uma precisão de 0,2. 0,2 é muito maior, né? É muito pior do que 0,01. Como ele está muito defasado, ele tem uma diferença muito grande entre os outros componentes da sua máquina, que todos têm 0,01, você tem um componente ali no conjunto que está gritando por imprecisão, né? Ele tem uma precisão muito ruim. Então a sua máquina nunca vai conseguir usinar nada com uma qualidade maior que essa precisão aqui de 0,2. Não importa que todos os outros componentes são componentes top, são componentes que estão te dando 0,01 milímetro de precisão. Se você tiver uma muito ruim, ela vai puxar a qualidade do seu equipamento. Então, no caso de você ter vários componentes de precisão de 0,01, se você tiver um destoando, tiver um muito ruim, ele que vai puxar então a precisão da sua máquina. Então você nunca vai conseguir usinar e entregar um produto com uma qualidade superior a 0,2 milímetros. Isso quer dizer que ele está predominando, não quer dizer que vai ser 0,2 milímetros. Na verdade, vai ser sempre pior que isso, tá? Por quê? Porque existe uma outra coisa chamada erro acumulado, pessoal. Cada componente que você coloca na sua máquina, ele tem uma precisão, ele tem um erro. Tudo que você coloca na sua máquina tem erro, tá? Então, se você coloca uma cremalheira, aqui eu vou chutar valores, tá? Então, se você coloca uma cremalheira, ela tem uma precisão de 0,01 milímetros. Se você coloca guias lineares, ela tem uma precisão de 0,01 milímetro. A sua estrutura que você está montando a máquina, vamos supor que ela também tem uma precisão de 0,01 milímetros. Vamos imaginar que você colocou servomotores com encoder, né? E daí o encoder também tem precisão, 0,005 milímetros. Você colocou uma controladora lá, sei lá, Expert, ela tem precisão também, pessoal. Tudo tem precisão. A controladora também tem uma precisão de posicionamento. Então vamos imaginar que a controladora dá 0,005 milímetros. O erro acumulado é o seguinte, pessoal. Mesmo esses erros sendo baixos e próximos, você não pode dizer que a sua máquina tem uma precisão do pior deles, que é o 0,01. Por quê? Porque os erros são somados, sempre vão ser somados. Você tem uma cremalheira que está variando 0,01, mas você tem uma guia que também está variando 0,01, tem uma estrutura que está variando 0,01. Então você vai somar tudo. Somando isso aqui grosseiramente, vai te dar 0,04 milímetros, tá? Então você pode falar de modo grosseiro que a sua máquina vai ter uma precisão de 0,04. Se você quiser uma precisão um pouco mais acertada, você pode fazer o seguinte: você pode pegar o erro de cada componente, você pode levar ele ao quadrado e depois somar todos eles e tirar a raiz quadrada. Daí você faz o seguinte, você soma, daí você faz a soma do quadrado de cada um dos erros e faz a raiz quadrada disso. Então, nesse exemplo aqui, grosseiramente, dava 0,04 milímetros. Se você fizer o quadrado, né, a soma do quadrado, e depois a raiz quadrada, você vai chegar em 0,019. Então, olha só, o pior componente da sua máquina tem 0,01 milímetro, mas a sua máquina nunca vai ter essa precisão. A precisão dela vai ser de 0,019, ou seja, quase 0,2, quase o dobro, né, de problema do pior componente.
porque os erros são acumulados. Então não tem essa de você, não vou colocar um componente melhor, por quê? Porque não vai fazer diferença, faz diferença. Todos os componentes da sua máquina fazem diferença na sua máquina. Cada item que você melhora a precisão total da sua máquina, tá bom? Então, o que seria o ruim aqui? É você ter um gargalo na sua máquina. Quando você tem um componente que é um gargalo, ou seja, um componente que tem um erro muito gritante. Então imagina que você tem, igual um exemplo que eu dei aqui em cima, você tem componentes que tem uma precisão de 0.01 e você tem um outro componente que está gritando, que tem uma precisão muito ruim, esse cara vai puxar todo o erro para ele. Porque mesmo que você some, vou chutar um valor bem grosseiro, imagina que todos os seus componentes têm um erro de 0.1 e você tem um erro... Então imagina que todos os seus componentes têm erros de 0.01 milímetros, mas você tem um componente que ele sozinho tem um erro de 0.5 milímetros. É muita diferença. Esse cara aqui vai puxar todo o erro para ele. Por quê? Mesmo que você faça o erro acumulado, imagina você somando tudo. Então você vai ter um item que vai te dar 0.5 milímetros de erro e somando todos os outros vai te dar 0.08 milímetros de erro, por exemplo. Então se você somar isso aqui vai dar 0.58 milímetros. Então continua muito perto do problema. Então continua muito perto do elemento problemático, né? Ou seja, não importa se os outros componentes são componentes bons, se você tem um muito ruim, ele puxa tudo para ele. Mas você vai ter uma precisão da sua máquina que não vai ser o 0,5, vai ser o 0,58, de forma grosseira somando, tá? Porque sempre vai ser pior que o pior elemento. Nunca vai ser o pior elemento, sempre vai ser pior que o pior elemento, porque a gente soma os erros de todos os elementos da máquina, tá bom? Se forem erros parecidos, você pode somar sim, de forma grosseira, ou você pode fazer o quadrado de todos eles, soma e faz a raiz quadrada para chegar no valor mais real, mas sempre vai ser maior que o pior componente da sua máquina. Agora eu pergunto para você, qual é o pior componente da sua máquina? Qual é o pior componente da sua máquina? Imagina que você está montando uma máquina com 5 metros de comprimento, uma máquina com 3 metros de comprimento. Então imagina que você vai colocar uma controladora mediana, uma RNR EcoMotion, você vai colocar uma controladora de Linux, né, com base no Linux NC, você vai colocar uma DDCS Expert, uma controladora mediana que seja, você vai colocar guias lineares com patins, você vai colocar aí fazer uma estrutura em metalon, você vai colocar uma cremalheira classe 10. Quem vai ser o pior componente? Quem vai estar puxando tudo para baixo aí? Qual vai ser o componente? Ou eles vão ser todos parecidos? Se eles forem todos parecidos, você soma todos os erros, você vai chegar perto do erro da sua máquina. E o que acontece? Qualquer componente da sua máquina que você melhorar, você vai estar melhorando todo o conjunto. Isso é fato. Agora imagina essa mesma máquina, se você coloca uma cremalheira classe 6, você vai estar melhorando um dos aspectos da sua máquina. Será que a cremalheira classe 10 não estava puxando tudo para baixo? Será que colocar uma cremalheira classe 6 ali não vai elevar a precisão total do seu conjunto? É isso que você tem que ver, tá? Então, quando você montar a sua máquina, você vai fazer o seguinte. Se você quer saber qual é o erro, né, a precisão dela, para saber se ela vai dar conta do que você quer usinar, você precisa pesquisar cada um dos componentes que você vai colocar na sua máquina, pegar a precisão de cada um deles e você vai fazer a soma. E você faz uma tabela, né? Cremalheira, vou usar tantos metros, vai dar tanto de precisão, vou utilizar guias, vou utilizar estrutura, metalon, vou utilizar encoder, vou utilizar controladora. Pega a precisão de cada componente e dá uma olhada quem é o pior. É esse cara que você tem que melhorar. Então, se você quiser colocar dinheiro na sua máquina, se você quiser investir em melhorar a sua máquina, você vai atacar quem? O pior componente, pessoal. Isso vai fazer diferença no aspecto geral. Por quê? Se você tiver todos eles parecidos na classe de precisão, daí tudo bem, melhorar um, vai melhorar só um pouquinho. Mas se você tiver um gritando com uma precisão muito ruim, é ele que você tem que atacar, porque melhorando ele, a sua máquina melhora por completo e melhora um salto muito grande, porque aquele componente estava destoando dos outros, tá? Então, verifique isso, faça uma tabela com a precisão de cada elemento e daí você vai ver quem é o pior e some tudo para saber se
toda essa precisão que você somou está dentro do que você quer usinar. É isso que importa, pessoal. Não é se a cremalheira é retificada, se não é retificada, se custa mais caro ou se não custa mais caro. Você precisa somar os erros de todos os componentes e ver se esse erro total está dentro do que você precisa, tá bom? Agora eu quero fazer uma comparação mais justa, pessoal, que é o seguinte. Você colocar uma cremalheira retificada, né? Se você tem uma cremalheira retificada, qual é o ideal? É você instalar toda a peça retificada, você tem que instalar em um local retificado. Para quê? Para você ter a precisão total da cremalheira. Então, se você tem uma cremalheira retificada, se você instalar ela num local retificado, você vai ter a melhor precisão possível, porque você está instalando uma coisa retificada, né, e uma base retificada. Se você instala uma cremalheira retificada e uma base não retificada, você vai estar perdendo um pouco da precisão da cremalheira, porque a base é que vai mandar. Então, se você tem uma base que não está retificada, ela vai interferir na precisão da cremalheira. Agora, existe um outro cenário que é você instalar uma cremalheira não retificada, uma cremalheira de classe muito ruim e uma base não retificada. Aí, o que você está fazendo? Você está somando o erro das duas. O erro da cremalheira ruim com a base ruim. Esse é o pior cenário de todos, não tem o que discutir. Instalar uma coisa não retificada em um local não retificado, você está somando os erros. Você instalar uma cremalheira retificada em um local não retificado, você está minimizando a precisão da cremalheira, mas ela vai continuar superior a outras cremalheiras não retificadas, tá bom? Então, o ideal é cremalheira retificada num ambiente retificado. Aqui no meu projeto da Revolution número 5, eu estou instalando no perfil de alumínio. Por quê? Estou fazendo a primeira montagem com perfil de alumínio, mas já está sendo fabricado uma outra estrutura em metal que vai ser para a montagem de uma máquina de 2x3. Então, depois que eu fizer a montagem na estrutura com perfil de alumínio, eu vou desmontar a máquina e vou remontar na nova estrutura de 2x3. Essa estrutura está sendo feita em uma fábrica, onde vai ser soldada e vai ter todos os locais de instalação das cremalheiras e das guias retificados, tá? E ela vai vir já pintada e tudo mais, e eu vou ter esse produto para vender depois, tá? Essa base já retificada para máquinas de qualidade, extrema qualidade, tá bom? Então aqui a gente está montando, não é o melhor cenário, mas também poderia ser pior, poderia ser uma cremalheira sem precisão numa base não retificada, daí ia ser o pior cenário de todos, uma cremalheira ruim numa base ruim. Aqui nós temos uma cremalheira excelente e uma base de perfil de alumínio que é muito superior a um metalon. Então a gente não está no pior dos mundos, mas também não estamos no melhor dos mundos, tá? Mas mesmo assim nós temos uma cremalheira com qualidade que vai entregar uma precisão boa, superior a uma cremalheira sem retífica, tá? Então mesmo assim ela vai ser legal. Ela não vai puxar a tolerância da nossa máquina para baixo, pelo contrário, ela vai manter elevada, tá bom? Aqui, pessoal, a estrutura da nossa Revolution número 5, nosso eixo X. Então não se enganem, pessoal, esse negócio de não vale a pena gastar dinheiro com um componente de qualidade, não se engane com isso, porque cada componente de qualidade que você colocar na sua máquina, você vai melhorar a sua máquina, porque você vai minimizar os erros acumulados. E se você for esperto e fizer a tabela que eu falei, e você investir dinheiro no componente que tem a pior precisão, daí sim você vai elevar muito mais ainda a qualidade da sua máquina, porque você vai estar tirando o elemento ruim que está puxando a tolerância para baixo, tá? Então foque nisso, faça o dever de casa, faça essa tabelinha, coloque todos os componentes que você está comprando para montar a sua máquina, coloque a precisão de cada um deles, né, na metragem correta que você vai utilizar, e daí você vai ver quem é que está puxando tudo para baixo, e é esse cara que você tem que focar para trocar caso você queira melhorar a precisão da sua máquina, tá bom? Pode ser que seja algum componente, pode ser que seja a estrutura que você montou, alguma dessas coisas vai estar puxando a sua máquina para baixo, né, a tolerância da sua máquina para baixo, e é essa que você precisa atacar primeiro, porque é essa que vai dar uma melhora efetiva, tá? Você melhorar uma peça que já tem uma qualidade boa, não vai fazer diferença. Agora, você melhorar uma peça que tem uma qualidade ruim, vai fazer toda a diferença, tá?
E depois, pessoal, eu vou mostrar para vocês a instalação das guias e da cremalheira nesse novo projeto. Na verdade, é a Revolution número 5. Para quem vai fazer o curso da Rev 5, vai ter um módulo lá com o projeto das bancadas. Vai ter essa bancada em perfil de alumínio e vai ter o projeto dessa bancada em metalon. E eu vou ter também a base já montada, 2x3, 2x5, para quem quer montar para ACM. Eu vou ter essa mesa montada, retificada, pronta para ser instalado aí as cremalheiras de precisão para você tirar o máximo de qualidade dos produtos, tá? Mas quero dizer para vocês que faz diferença sim você colocar componentes de qualidade na sua máquina, porque tudo é somado, tudo é somado. E se você tiver um componente muito ruim, ele vai puxar tudo para baixo, tá? Ele vai puxar a tolerância da sua máquina para baixo e pode ser que ela fique fora da precisão que você precisa para fazer os seus trabalhos. É lógico que a gente está falando de uma máquina um pouco melhor, de uma máquina que não é para quem vai fazer uma peça ou outra de madeira, para quem vai cortar compensado. A gente está falando de uma máquina mais estruturada, uma máquina de precisão melhor para trabalhos com mais qualidade, tá bom? Cada projeto tem a sua finalidade. Se você precisa de máquinas com um pouco menos de precisão, você pode utilizar outros projetos. Eu tenho a Rev 2, a Rev 3, a Rev 4. A Rev 5 ela vai entregar uma qualidade superior, por isso que os componentes são mais caros e vale muito, muito a pena você colocar componentes de qualidade na sua máquina, porque no erro acumulado vai fazer toda a diferença. Bom, pessoal, vou falar para vocês agora 15 motivos para você colocar uma cremalheira retificada, né, uma cremalheira de precisão aí no seu projeto. Então vamos lá, são 15 itens aí para você pensar se vale a pena ou não. O primeiro item é alta precisão de posicionamento, tá? Você vai ter um erro acumulado ao longo da cremalheira muito menor. O segundo item é repetibilidade garantida. A máquina ela vai e volta para o mesmo ponto, né, garantindo uma precisão excelente, tá? O terceiro item é o acabamento superficial superior, tá? Você vai ter uma usinagem muito melhor porque a máquina vai se mover de forma suave, porque os dentes da cremalheira são retificados, vai dar um movimento muito mais suave sem trepidação. O quarto item é um desgaste muito menor e muito mais lento, porque a usinagem dos dentes vai permitir um desgaste muito menor, porque ela vai se encaixar melhor, né? Ela vai ser retificada, ela vai ter as posições certinhas, os dentes certinhos, os encaixes vão ser melhor, então vai desgastar muito menos, né? Vai ser ela vai ter uma vida útil muito mais longa. O quinto item é o funcionamento muito mais silencioso, pelo fato dela ser retificada, estar bem alinhada, ela vai ter uma movimentação muito mais suave e mais silenciosa. Bom, pessoal, o item 6 é um dos mais importantes. Eu estava esquecendo, mas voltei aqui para falar. O item 6 é um maior desempenho em grandes velocidades. Com uma cremalheira sem ser retificada, você não vai atingir velocidade alta, tá? Vai ser impossível, tá bom? Então, uma cremalheira retificada, uma cremalheira de qualidade, vai permitir que a sua máquina tenha altas velocidades sem que o pinhão ali pule, né? Que tenha folga, que ele pule os passos, que ele pule os dentes, tá bom? Então uma cremalheira retificada de precisão vai permitir que a sua máquina atinja altas velocidades. O sétimo item é uma menor folga, né, entre os dentes, um menor backlash, então você vai ter uma máquina mais precisa com menor variação. O oitavo benefício é uma maior estabilidade térmica. Então, uma cremalheira com uma precisão maior, ela tem uma tolerância muito maior a temperaturas, tá? O item 9 é uma maior confiabilidade em longos períodos de produção. Então, você vai ter uma maior qualidade em longos períodos sem ter que fazer substituição das cremalheiras, tá bom? O 10º item é menor vibração. Então, você vai ter uma cremalheira mais estável. Você vai ter uma cremalheira, então, de precisão que vai gerar menos vibração na sua estrutura, porque vai ter menos batimento ali do pinhão. Ele vai rodar mais suave, sem batimento, sem vibração. Na verdade, com menos vibração. 11º item, 11º benefício, ela vai gerar menos calor por atrito. O movimento mais suave ali dos dentes vai gerar uma movimentação sem muito atrito, sem fazer um superaquecimento. Então, menos atrito ali, vai esquentar menos, não vai ter superaquecimento. 12º item é a manutenção preditiva. Vai ser muito mais fácil de você dar manutenção, de saber quando tem que dar manutenção, de prever a manutenção. Você vai ter uma maior previsibilidade de quando deve se fazer a manutenção, você vai conseguir se programar melhor. 13º benefício, você vai ter um consumo menor de energia,
Porque vai existir uma eficiência mecânica muito melhor, tirando a carga do motor e, consequentemente, poupando energia ali e desgaste do motor. 14º item é que você vai ter uma base sólida para fazer novos upgrades, porque você já tem uma cremalheira de precisão. Se você for fazer uma melhoria na sua máquina, você não precisa se preocupar com esse item, você pode melhorar outros aspectos, né? Porque a cremalheira já é uma cremalheira de classe boa, né? Uma classe 6, uma classe 7, já vai te dar uma precisão excelente. Por ser retificada, você não vai precisar fazer essa troca no futuro. Você pode melhorar outros itens da sua máquina e não precisa focar na cremalheira. Então ela deixa de ser um problema e passa a ser um componente de excelente qualidade, te liberando para focar em upgrades em outros componentes da sua máquina. E o 15º item é uma valorização do seu equipamento. Se você tiver uma máquina com cremalheiras de precisão, seu equipamento vai ser mais valorizado, tá bom? Então esses foram 15 motivos, existem outros, esses são os 15 principais para eu te mostrar os benefícios de uma cremalheira classe 6, uma cremalheira retificada. Se você precisa comprar ou não, é você que decide. Aqui eu só estou te dando informação para que você tome a decisão. Eu nunca vou falar para você que você está jogando seu dinheiro fora. Se você souber o que você está fazendo, você nunca vai jogar dinheiro fora, pessoal. É assim, faça a lista do que eu falei, coloca todos os componentes, coloca a precisão de cada um deles e daí você soma e vê se está dentro do que você precisa. Se não tiver, você tem que melhorar a precisão do seu equipamento. E quem que você vai atacar primeiro? Você vai atacar o elemento de pior precisão e assim por diante. E com isso você vai melhorar a precisão total do seu equipamento. Bom, pessoal, então é isso. Não caia em pegadinhas. Tome cuidado quando você for ver se vale a pena ou não comprar um item para sua máquina. Faça aí o dever de casa. Faça a lista dos itens, como eu falei. Veja, por exemplo, se a sua cremalheira não está puxando a tolerância da sua máquina lá para baixo. E sim, faz diferença você trocar os componentes da sua máquina. Cada componente que você melhora na sua máquina, você melhora a precisão dela no geral. Agora cabe a você saber se precisa melhorar. Então o fato de você gastar o dinheiro com item ou não, depende de você, se você tem essa necessidade, tá bom? Mas o que você precisa ter é informação. E é isso que eu passei para você aqui. As informações sobre cremalheira para que você tome a sua decisão, siga a sua necessidade, tá bom? Então é isso, deixa o like para fortalecer o canal, divulga para os seus amigos, compartilha no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente volta num próximo vídeo.